narina, nos fazendo alma vivente. Será o mesmo Deus que novamente recolherá de nós esse Espírito. A palavra na carta dos Hebreus, capítulo de número 10, verso número 37, vai dizer que aquele que há de vir, ele virá, e ele não tardará, mas todavia o justo viverá pela fé. Escute isso aqui, ó. Aquele que há de vir, ele virá. Vou repetir. Ele não tardará, mas todavia o justo viverá pela fé. E sabe que continua dizendo esta palavra? Que se voltarmos atrás, nele não se alegra e nem se compraz o teu nome. Eu e você temos como a gratidão pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixar que Ele entre em nossa casa, em nosso coração, entre na nossa família e faça morada. Não devemos turbar o coração quanto à voz do nosso Deus Todo-Poderoso. João capítulo 14, verso de número 1. O próprio João vai escrever as palavras de Jesus que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A casa do meu Pai há muitas moradas, porque se assim não fora, eu vos teria dito. Mas eu irei e vos preparei lugar, para que quando eu for, vós também estareis comigo. Então nesta manhã eu digo para você, quanto à voz de Deus: não endureça o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Abra a porta do seu coração, deixa este Deus fazer morada, deixa esse Deus entrar. Não endureça, não se turbe, não se volte os teus olhar para trás, não tampe os teus ouvidos. Credes em Deus, credes nas palavras de Jesus. Ele tem lugar preparado para mim, Ele tem lugar preparado para você. É por isso que nesta manhã eu vim aqui somente para te dizer: abra o teu coração e a tua vida, e deixa Deus entrar e fazer morada, porque eu creio que grandes coisas tem Ele preparado para você, preparado para a tua família, preparado para a tua casa, preparado para os teus entes queridos, preparado para os teus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de, antes de estar dando início à palavra do Senhor, levantarmos um clamor nesta manhã, para que nós viemos a incomodar os céus e fazer com que o Senhor se incline os teus ouvidos e ouça o nosso clamor, responda o nosso clamor, dê a atenção ao nosso pedido, porque todos nós somos carentes e somos necessitados da misericórdia de Deus. Todos nós somos carentes e destituídos estamos nós da misericórdia de Deus, porque a palavra diz que todos pecamos. Não há um homem justo, nenhum justo sequer nessa terra. Alguém que faça o bem não peque. Todos nós passamos por uma matéria chamada pecado. Desde a transgressão de Eva e de Adão no paraíso, a Bíblia diz que o pecado veio a todos. Toda a humanidade carece da glória e da majestade de Deus. Então vamos levantar um clamor nesta manhã, pedindo a atenção de Deus, pedindo que Ele se volte para nós, clamando pela tua misericórdia, clamando pela tua voz, porque muitas das vezes levamos a nossa voz a Deus, mas nem sempre os nossos ouvidos estão aguçados para ouvir a voz de Deus até os nossos corações. Então feche teus olhos, curva a tua cabeça. Se você está passando próximo a essa caixa de som e sentindo teu coração de parar, de orar, de clamar ao nome do Senhor, não se envergonhe. Mas o Evangelho de Deus não é para se envergonhar, porque se hoje estamos aqui pregando esse Evangelho,
E não nos envergonhamos de pregar este evangelho. Naquele grande dia também o Senhor não terá vergonha de nós. Mas aquele que se envergonha do evangelho de Jesus, a palavra diz que naquele dia também ele se vai envergonhar de você. E todos aqueles que o Senhor se envergonhar dele, não terá sua salvação eterna. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, amantíssimo e eterno Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, é mediante a Tua presença, Pai, que nesta manhã, Senhor Deus, nos prostramos aos Teus pés, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, Pai. Se pecamos contra Ti no falar, no pensar, meu Pai, ou até cometemos alguma abominação diante dos Teus olhos, nós pedimos nesta manhã, Pai, perdoa nossos pecados. Pai, perdoa nossas falhas. Pai, tem pessoas aqui, Senhor, que estão se locomovendo. Tanto alguns que estão indo vender, outros estão indo comprar. Mas eu peço, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa dar segurança, Senhor, a cada vida que nesta manhã estão vindo aqui nesta feira, Pai. Talvez sejam pessoas que estão vindo comprar alimento ou sustento para os vossos lares. E muitas das vezes, meu Pai, não tem percebido que o melhor alimento, meu Pai, não é aquele, meu Pai, que sacia o corpo, mas aquele que sacia a alma, meu Pai. Porque muitas das vezes, ó Pai, temos tudo dentro dos nossos lares, temos tudo dentro da nossa despensa. Muitas das vezes as nossas contas estão em dia. Até sequer, meu Pai, tem um dinheirinho sobrando na conta. Mas deixa eu dizer, Pai, às vezes a nossa vida pode estar saciada, mas o nosso espírito está morto de fome, Pai. O nosso espírito anseia, o nosso espírito almeja. O nosso espírito, meu Pai, ele pede, meu Pai, da Tua palavra. Ele pede do Teu Espírito, como a corça anseia por água, assim a nossa alma, Pai, ela anseia da Tua presença, Senhor. Meu Pai, quantas vidas estão com problemas no seu casamento? Quantas vidas que estão passando aqui, talvez com um sorriso no rosto, mas com o coração aquebrantado, com o coração ferido? Pai, quem sabe tem mães aqui que estão com os filhos nas drogas, ou quem sabe com os maridos presos na bebida, meu Pai. Ou quem sabe também tem pessoas aqui que tem algum familiar no hospital ou no leito de UTI. Quem sabe numa casa de São Paulo, quem sabe do Hospital do Câncer. Meu Deus, quem sabe tem pessoas aqui que tem entes queridos que estão atrás das grades, meu Pai. Que talvez pelo erro, pela uma falha humana deles, ó Pai, vieram, Senhor, estar naquele lugar. Mas nessa manhã nós viemos levantar o clamor, intercedendo por todas essas vidas. Tanto para aqueles que estão dentro de hospitais, aqueles que estão na casa de colhedora, aqueles que estão em asilo, aos que estão em orfanatos, aos que estão encarcerados, privados das vossas liberdades, aos que estão doentes, meu Pai, porque a Tua palavra nos faz lembrar, Hebreus 13:3, meu Pai, está escrito que o Teu Espírito Santo nos ensinou que devemos lembrar dos encarcerados, como se estivéssemos presos com Ele, e daqueles que sofrem maus tratos, doentes, como se nós mesmos em pessoa estivéssemos doentes, ou estivéssemos maltratados, meu Pai. Oh, aleluia. Nos ensina a ter amor, nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Coloca amor no coração, meu Pai, desta humanidade. Coloca amor no coração, meu Pai, dessas pessoas. Senhor, estamos vivendo dias, meu Pai, em que talvez a dor de uns é da alegria do outro, ou quem sabe a alegria de outro também pode ser a dor de outro, meu Pai. A inversão de valores tem entrado, meu Pai, muitas das vezes dentro da Tua palavra, dentro do Teu reino. Porque muitos têm abrido a porta para aceitar aquilo que o Senhor despreza. Muitos têm abrido a porta, meu Pai, para receber aquilo que o Senhor já refutou. Meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, não estão mais perdoando, não estão mais tendo amor aos vossos próximos. Até mesmo quando é familiares ou desconhecido, meu Pai, esse amor está esfriando. Mas isso, meu Pai, eu sei que está se cumprindo as Tuas Escrituras. Porque a Tua palavra diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que naquele dia surgirão falsos profetas, meu Pai, enganarão a muitos, se possível até mesmo os escolhidos, Pai. É por isso que nós pedimos ao Senhor discernimento, para enxergar com clareza, meu Pai, aqueles que falam do Teu Espírito e aquele que fala, meu Pai, com o Espírito do Anticristo. Meu Pai, quantas, meu Pai, denominações estão sendo abertas, e muitas das vezes levando até o nome de igreja, mas não é igreja verdadeira. Muitos, meu Pai, são apenas lobo. Muitos, meu Pai, estão apenas atrás de dinheiro, atrás de riquezas, atrás de fome, meu Pai. E o Senhor sabe que não tem preocupado com as almas, meu Pai, que estão perecendo.
Eu creio que o Senhor não, meu Pai, nos levantou e nem nos tirou do montouro. O Senhor não nos tirou do lixo, meu Pai amado, para estar hoje entre quatro paredes, sentado, acolchoado, debaixo de um ventilador, debaixo de um ar-condicionado, mas não. O Senhor nos tirou da vida da perdição. O Senhor nos livrou da idolatria, do crime, do tráfico de droga, meu Pai. Não foi para ficar sentado, não foi para ficar descansado, mas para ir atrás de almas, meu Pai, que outrora, meu Pai amado, estava como nós e que talvez hoje também esteja como nós vivíamos outrora. Pai, nos dá esse Espírito Santo, para que nós viemos, ó Pai, preparar o caminho para a volta do Senhor, para que viemos a pregar como João Batista pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se arrependam dos teus pecados, aleluia, e se voltem ao Senhor, porque Ele tem salvação para as vossas almas. Louvado seja Deus. Eu creio, meu Pai, que muitos ainda se encontram, meu Pai, na posição de órfão, porque ainda não tiveram o Pai, mas aqueles que receberam o Senhor e a Tua palavra, receberam, meu Pai, com graça, com gratidão. A Tua palavra diz que eles não são mais órfãos, eles não são, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, mais bastardos, mas agora se fizeram filhos, ó Pai. Outrora, como andávamos no mundo cego, andávamos, meu Pai, errantes, andávamos falhos, meu Pai. Nós éramos, meu Pai, filhos bastardos. Nós éramos, meu Pai, filhos desobedientes. Nós estávamos até mesmo predestinados, meu Pai, para o inferno eterno. Mas hoje o Senhor nos resgatou e aqui nos trouxe, meu Pai, para que pessoas possam alcançar a palavra do Evangelho, Pai. Digo a palavra do Evangelho, Senhor. A palavra da verdade que liberta, meu Pai. Corações que estão aprisionados das drogas, corações que estão aprisionados da idolatria, corações que estão aprisionados da prostituição, corações, meu Pai, que só estão na raiva, na ira, na cólera, meu Pai. Mas o Senhor nesta manhã veio aqui e nos trouxe, meu Pai, para pregar a Tua palavra da verdade, porque eu creio que a Tua palavra, meu Pai, é ela que santifica na verdade, porque ela é a verdade. Meu Deus, toma essas pessoas nas suas mãos. Toma este povo nas tuas mãos nesta manhã, meu Pai. Tantos que vão e tantos que vêm, tantos que vendem e tantos que compram, meu Pai. E que o Senhor esteja com eles, ó Deus. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai amado, possa os convencê-lo da justiça, do juízo e da misericórdia do Senhor. Pois a Tua palavra diz que a Tua misericórdia, ela é a causa de não sermos consumidos. A Tua misericórdia é tão grande, meu Pai, que o Senhor não nos imputa aquilo que nós merecemos. Porque nós, como os pecadores, meu Pai, o que nós merecemos é o inferno. Mas a Tua misericórdia nos faz ter livre acesso aos céus. Ainda que não merecemos estar lá, ainda que não merecemos ir para lá, mas o Senhor, meu Pai, veio nos dar a passagem em direção aos céus. Então eu sei que tem olhos ainda que estão fechados, eu sei que ainda tem corações que estão endurecidos, mas nesta manhã, o Teu Espírito Santo, Ele tem livre acesso para trabalhar. E que um raio de 5 quilômetros, onde essa caixa de som estiver alcançando vidas, estiver alcançando corações, eu peço que o Teu Espírito Santo, meu Pai, tenha liberdade para trabalhar, tenha liberdade para curar, tenha liberdade para transformar, tenha liberdade para batizar, e tenha liberdade para trazer, meu Pai, na mente deles, meu Pai, a salvação eterna. Assim nós entregamos ao Senhor, meu Pai, através de nossas orações nesta manhã, através de nossas petições nesta manhã, crendo, meu Pai amado, que o Senhor está ouvindo as nossas orações, convicto, meu Pai, da nossa salvação. Assim Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos adverte e tem por diversas formas, como intuito, abrir nossos olhos e nos mostrar a realidade desta vida. Eu sei que ainda tem pessoas nesta terra, ou melhor dizendo, a boa parte delas, que ainda se encontram errantes, que ainda encontram cegos. Eu não digo cego de visão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu digo cego de direção. Tem pessoas que não conseguem encontrar as vossas direções. Tem pessoas que não conseguem ter uma direção de vida, ter uma direção na sua vida, na sua caminhada, porque se encontram cegos, errantes nesta terra.
Mas eu vim nesta manhã para compartilhar a vocês desta palavra que se encontra no Evangelho que segundo escreveu João, capítulo de número 8. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 8. Para a glória do nome de Deus, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra vai nos dizer no Evangelho que segundo escreveu João, mas o Evangelho sendo de Jesus, João ele escreveu no capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no verso de número 30, e a palavra diz assim: falando ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus, os judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o que Jesus está dizendo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz, tu sereis livre. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Presta atenção, vou repetir. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Mas o que me traz atenção nesta manhã é que não há maneira nenhuma nesta terra de alguém se libertar, ou de alguém se livrar, ou de alguém refutar as grades espirituais, não sendo pela palavra do Senhor. Não há possibilidade de ninguém ser liberto do mundo espiritual sem antes ele conhecer a palavra, a verdade. João 14,6, o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Jesus estava querendo dizer que não há outra possibilidade de salvação a não ser por Ele. Jesus vai dizer: eu sou a verdade, porque não há outra verdade nesta terra absoluta a não ser a palavra do Senhor. Jesus diz: eu sou a vida, porque fora de Jesus ninguém tem vida. Tantos que estão respirando o fôlego de vida nesta terra estão mortos se não tiverem Jesus. Quanto aqueles que estão respirando outrora ou em outros lugares o fôlego de vida, se não tiver Jesus, ele está morto. A Bíblia diz que aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. O pecado, quando ele se gera luz, uma vez que é consumado, a palavra diz que ele também gera morte. Então, quando as pessoas praticam a prática do pecado, eles estão mortos. Mas mortos em que, pregador? Eles estão mortos em teus pecados, estão mortos em teus delitos. E quem está morto no seu pecado, está morto no teu delito, eles carecem de vida. E como ele pode obter vida a não ser por Jesus? E como ele pode obter salvação a não ser por Jesus? Ele necessita, ele carece da presença de Jesus. Ele necessita, ele carece da presença do Espírito Santo. Ele necessita e carece de um Pai, que é o Deus Todo-Poderoso que está no céu. Como alguém pode viver a não ser por Jesus? Como alguém pode alcançar salvação a não ser por Jesus? Como alguém pode obter vida a não ser por Jesus? Se João 14,6 ele está dando a certeza, a convicção: Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. E ele diz mais: que ninguém vem ao Pai senão por Jesus. E essa manhã eu quero te apresentar esse Jesus, mas de forma mais inusitada. Eu quero te apresentar Jesus pela palavra. Porque no capítulo 8 de João, no verso de número 32, ele diz: se conhecereis a verdade, palavra, ela vos libertará.
Você sabe por que tem muitos andando cego ainda e não encontrar a direção? É porque ele não consegue ler Bíblia. Ele não sente desejo de ler a Bíblia. Ele não procura um tempo para ler a Bíblia. Hoje tem tempo para tudo, irmãos. Hoje o tempo está sobrando para todas as coisas. Se alguém quiser fazer um churrasco nessa tarde de domingo, tem tempo para churrasco. Se alguém quiser ir na balada logo mais, tem tempo para balada. Se alguém quiser dar um passeio na praça, tem tempo para passeio. Se alguém quiser ir na sorveteria tomar sorvete, tem tempo para sorveteria, tem tempo para sorvete. Mas quando se fala da palavra do Senhor, não tem tempo. Quando se fala de ir para a casa de Deus, ninguém tem tempo. Quando se fala, vamos fazer uma visita na casa de Deus, irmãos, eu não tenho tempo. Eu tenho que ver na minha agenda, eu tenho que ver na minha vida, eu tenho que ver no meu compromisso. Se sobra o tempo para a minha casa de Deus. Mas deixa eu dizer para você, esse tempo que talvez nesta manhã, ou neste dia, ou nos dias de ontem, no dia de hoje, ou no dia de amanhã, você está perdendo, e não está fazendo nada, pelo menos para se esforçar em buscar a presença de Deus na tua vida. Eu já quero te dizer aqui de antemão, você está jogando seu tempo fora. Você está perdendo seu tempo. Você está deixando de procurar aquilo que é mais importante na tua vida. E perdendo teu tempo para aquilo que é fútil, para aquilo que é passageiro, para aquilo que não te dará edificação nenhuma, aquilo que não te dará ganho nenhum. Eu digo para você, muitos estão enriquecendo, outros estão ajuntando riqueza, outros estão procurando tesouro nessa terra, onde o ladrão rouba, onde a traça consome, o ferrugem consome. Estão deixando o tesouro mais importante para trás. Quantos ricos aí têm as suas redes sociais hackeadas, têm as suas contas bancárias hackeadas e roubadas? Quantos têm sua conta bancária roubada por algum hacker, alguma pessoa numa rede social que conseguiu ter acesso à sua conta? Quantas pessoas compram carro chique, carro de luxo, e muitas das vezes numa esquina ele acidenta, e aquele carro que valia 100 mil, 200 mil, 300 mil, agora não vale nem R$1, porque dá perca total. Quantas pessoas têm juntado riqueza para comprar casa, comprar carro, para comprar mansão, para juntar riqueza, juntar tesouro, e muitas das vezes ele é roubado, muitas das vezes o carro é consumido, o ladrão pega e rouba. Quantas pessoas vão fazer viagem cara, e no meio das viagens é parado com assaltante que toma seu carro, leva o seu dinheiro, leva o seu documento, e acaba você ficando sem nada. Deixa eu dizer para você, quem é que consegue roubar a presença de Deus na tua vida? Quem é que consegue roubar de mim o Espírito Santo que está na minha vida? A Bíblia diz, quem separará o homem de Deus, irmãos? Nada separa o homem da presença de Deus. Nada separa o homem da presença de Deus. O ladrão não separa o homem da presença de Deus. A riqueza, se o homem vigiar e não deixar, a riqueza não atrapalha o homem da presença de Deus. O que separa o homem da presença de Deus, irmão? O que separa o homem da presença de Deus, irmão? Quando o homem quer, nada separa ele da presença de Deus. Mas aquele que não quer compromisso com Deus, eu te conto uma coisa, que talvez isso é rotina na sua vida, e que isso te separa da presença de Deus. Às vezes eu vou falar uma palavra, você pode querer se escandalizar, mas não se escandaliza não. Tem uma palavra tão pequenininha, que é escrita com 6 letras, que te separa do amor de Deus. Sabe o que te separa do amor de Deus? Pecado. O pecado, ele te separa de Deus. O pecado, ele te distancia de Deus. O pecado cobre teus olhos de não ouvir Deus. O teu pecado cobre teus ouvidos para não ouvir a voz de Deus. O teu pecado esconde o teu rosto para não ver a presença de Deus. Isaías capítulo 59, no verso de 1, 2, vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem está agravado e nem surdo teus ouvidos para que não possas ouvir.
mas os vossos pecados faz separação entre você e entre Deus, encobre o vosso rosto para que você não o ouça. Escute isso aqui, vou repetir de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Sabe o que Isaías está dizendo? A mão do Senhor está estendida. Todos que quiserem a salvação chegará até ele. Os ouvidos dele não estão tampados, não estão agravados. Os ouvidos dele não estão surdos, para que quando você dobrar o teu joelho, ele não possa ouvir a sua oração, ele não possa ouvir o seu clamor, ele não possa ouvir o seu gemido. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que o ouvido de Deus não está agravado, para que não possa ouvir, não está surdo, para que não possa ouvir, mas o seu pecado, a sua iniquidade, as suas transgressões, o pecado que você não abandona, o pecado que talvez já continue na sua vida, o pecado que consecutivamente você está cometendo, ele te separa de Deus, ele te separa do amor de Deus, ele encobre o teu rosto para você não ver Deus, ele encobre a tua face para você não contemplar a Deus. E pior, o pecado faz separação entre o homem e entre Deus. Eu te provo na Bíblia, em Gênesis no capítulo 1, a Bíblia diz na criação, que Deus criou os céus, a terra, Deus vai criar as criações, Deus vai criar as plantações, e por último Deus criou o homem. A tua imagem e semelhança, Deus o criou, o homem e a mulher. Deus cria o homem do pó e dá o nome dele de Adão. Faz esse homem pegar profundo sono, adormecer, e cria da sua costela, dos seus ossos, uma mulher chamada Eva. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai dar uma lei para eles. E essa lei era para ser observada. Essa lei era para ser cumprida. Deus diz: de todo fruto que está no meio do jardim, vocês comerão. Vocês têm liberdade de comer de todos os frutos. Mas eu digo agora, tem um fruto aí, tem uma árvore aí no meio do jardim. Desta árvore vocês não comem nenhum fruto sequer dela. Porque no dia que vocês dela comer, certamente morrerás. Deus agora vai dar um mandamento condicional para Adão, uma ordem condicional para Eva, que todos os frutos eles podiam comer, mas de menos do fruto da árvore que estava no meio do jardim, do fruto da árvore que estava lá no meio, não poderiam comer. Um mandamento, uma ordem, é para se obedecer, é para se cumprir, é para se observar. Só que esses homens, louvado seja o nome do Senhor, eles não obedeceram o mandamento do Senhor. E por descumprirem essa lei, essa observância e esse mandamento, a Bíblia diz que eles caíram na transgressão. O que é a transgressão? É deixar de obedecer aquilo que é lei, aquilo que é mandamento. Eles podiam comer de todos os frutos. Sabe o que mais Adão e Eva podiam fazer? Eles estavam numa vida dissoluta, uma vida regalada, porque eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam plantar, eles tinham alimento, eles tinham sustento. Sem contar que o mais importante, Eva e Adão tinham vida eterna no jardim. Eles não morreriam, eles não passariam pela morte, eles teriam vida eterna, eles teriam vida permanente. Sem contar, meus irmãos, que eles tinham contato direto com Deus. A Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus visitava Adão, Deus visitava Eva. Deus tinha compromisso com Adão, Deus tinha compromisso com Eva. Deus tinha amor com Adão, Deus tinha amor com Eva. Deus tinha intimidade com Adão, Deus tinha intimidade com Eva. Deus tinha aproximação de Adão, tinha também aproximação de Eva. Porque a obediência mantinha Adão e mantinha Eva com intimidade com Deus. Mas depois que eles desobedecem, transgridem uma lei, um mandamento, uma ordem de Deus, que de todos os frutos poderiam comer, mas do fruto que estava no meio da árvore, lá no meio do jardim, eles não podiam comer. E quando eles comem, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles transgridem uma lei de Deus. E sabe o que me chama mais atenção ainda, meus irmãos? É que quando Eva come do fruto, os olhos dela não se abrem. Mas quando ela compartilha do seu pecado com seu esposo Adão, os olhos de ambos vão se abrir. E agora Adão e Eva, que andavam nus no jardim, e não tinha vergonha um de outro, não tinha vergonha de Deus, porque a nudez naquele tempo não era vergonha para eles. Mas quando Adão e quando Eva comem dos frutos, a Bíblia diz que os olhos de ambos vão se abrir. Agora passam Adão e Eva, que era inocente perante Deus, agora não ser mais inocente perante Deus. Agora passa Adão e Eva, louvado seja Deus, que era obediente diante de Deus, não são mais obedientes perante Deus. Agora os olhos de Deus,
que não viam o pecado, que não sabiam o que era o mal, que não sabiam o que era transgredir, que não sabiam o que era pecar, agora passa a conhecer o que é o bem, e passa também a conhecer o que é o mal. Agora Adão e Eva passam a ser conhecedores do bem e conhecedores do mal. E o primeiro erro que Adão e Eva vão perceber é que eles estavam nus, é que eles estavam descobertos, é que eles estavam pelados um para os outros. E me chama a atenção que quando Adão e Eva, eles vão observar e ver que estão nus, que estão pelados, eles vão esconder atrás de árvores, para que quando viesse a ter a visita de Deus na viração do dia, eles se escondessem. E está no texto que Adão e Eva se escondem. Eles pegam uma figueira, eles tiram folha de figueira, fazem roupa para se cobrir, fazem roupa para se vestir. Acredito eu que Adão vai fazer uma bainha para cobrir o seu órgão genital. Acredito eu que Eva vai fazer um top para cobrir os teus seios, para cobrir a tua nudez, para cobrir o seu nudismo. E sabe o que me chama a atenção? É que eles colhem figo de fizeira, eles fazem roupa, cobram aquilo que acham que é nudez e se escondem atrás das árvores. E vai dizer a palavra do Senhor que quando Deus vem, da viração do dia, porque Deus tinha intimidade, Deus tinha aproximação, Deus tinha um aconchego perto deles, Deus tinha amor por eles. A Bíblia diz que Deus agora aproxima na virada do dia e pergunta a Adão: onde está tu? Sabendo Deus que tinha todo o poder da onisciência, que tinha todo o poder da onipotência, que tinha todo o poder da prepotência, ainda tem. Deus conhece, sabe de todas as coisas, está em todo lugar no mesmo tempo, consegue contemplar todas as coisas no mesmo tempo. Deus está vendo o que eu estou fazendo aqui agora, e Deus está vendo lá na China o que eles estão fazendo lá também. Deus está vendo o que eu estou fazendo na África, Deus está vendo o que eu estou fazendo na Argélia, Deus está vendo o que eu estou fazendo no mundo inteiro no mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Porque se Deus é onipresente, é onisciente, Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, quem pode esconder alguma coisa de Deus? Eu pergunto a você: o que você fez no seu escondido que ninguém viu? O que você transgrediu no teu oculto que ninguém viu? Você conhece o seu coração, você sabe tudo que você cometeu desde ontem até hoje, desde os dias passados até os presentes que você está agora. O que você fez que ninguém viu? Eu não estou pedindo para você confessar o seu pecado a mim, não. Você só tem essa obrigação de confessar os seus pecados a Deus. Ainda que o Papa engana muitas pessoas, pedindo com que elas confessem ao homem pecador, até pior do que nós, os vossos pecados, mas eu não digo isso para você. Em 1ª Epístola de João, capítulo 1, verso de número 19, está escrito: se você quer confessar pecado, confessa ao Senhor, porque Ele é fiel para perdoar os teus pecados e te purificar de toda a sua injustiça. Não é o padre. O padre é homem igual eu. O que eu vou confessar para um padre? A minha vida? Não. Confessa a tua vida ao Senhor. Confessa os teus pecados a Deus. Ele é o único que pode te perdoar. O Papa não perdoa o pecado. O padre não perdoa o pecado. Maria não perdoa o pecado. São João não perdoa o pecado. Cosme e Damião não perdoa o pecado. Santa Luzia não perdoa o pecado. São Jorge, protetor, que eu não sei de que ele é protetor, mas ele também não perdoa o pecado. Aparecida não perdoa o pecado. Maria, ainda que foi mãe de Jesus, que teve o ventre gerado, louvado seja o nome do Senhor, o Criador e Salvador da humanidade, mas ela não consegue perdoar o pecado, e muito menos rogar por nós. Porque quem roga por mim, quem intercede por mim, quem roga por você, intercede por você, está escrito: Jesus Cristo, o advogado. Ele é o único mediador, intercessor entre Deus e o homem. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Só que Adão e Eva transgrediram a lei deste homem, transgrediram a lei desse Deus, transgrediram a lei desse Todo-Poderoso, transgrediram a lei daquele que todo o poder e toda a autoridade está na mão dele, daquele que todos que estão na terra estremecem quando ouvem o teu nome, daqueles que estão no inferno estremecem quando ouvem o seu nome, daquele que tem todo o poder, que tem toda, louvado seja o nome do Senhor, autoridade, daquele que principados e potestades não fica de pé diante do seu nome, daquele que todos submetem a ele, de todo que até aqueles que não se submetem hoje, mas naquele dia diz que vai submeter, porque aquele dia todos os joelhos se dobrarão, toda a língua se confessará que Deus é o Todo-Poderoso e que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Não tem problema não, se os ateus dizem que não acreditam, naquele dia ele vai acreditar.
Se os idólatras dizem que não acreditam, naquele dia eles vão acreditar. Se aqueles que dizem que não acreditam hoje, não tem problema não, pode ficar à vontade. Preserva o teu joelho, porque naquele grande dia os teus joelhos vão se dobrar. Preserva a tua língua, porque naquele grande dia a tua língua vai confessar. Se Jesus Cristo não é Jesus para você, não tem problema não. Naquele dia ele vai ser, porque ainda que você vai ser lançado no lago do inferno e não confessando a Jesus, naquele dia você vai confessar antes de ser jogado no lago de fogo. Então deixa eu dizer para você, este mesmo Jesus, este mesmo Deus Todo-Poderoso, que estavam eles, louvado seja o nome do Senhor, juntos na criação do mundo, Eva e Adão vão desobedecer. E Eva vai reconhecer que está nua, Adão vai reconhecer que está nu. Eles reconheceram que desobedeceram o mandamento. Eles reconheceram que desobedeceram uma ordem. Mas ainda que o homem ele seja infiel, o Deus Todo-Poderoso que eu te apresento nesta manhã, ele é fiel, porque ele não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Adão, ele deu a palavra que iria cumprir a sua palavra. A Eva deu a palavra que iria cumprir a sua palavra. Mas como eles são homens, como eles são matéria, como eles são carne, eles desobedeceram a palavra. Mas o Deus fiel que disse que se comer do fruto certamente morreria, ele não descumpriu com a tua palavra, porque Adão e Eva agora estão escondidos. Adão e Eva agora estão atrás de figueira, estão atrás de árvore, estão escondendo, achando que estão escondidos, achando que estavam escondendo. Mas a Bíblia diz que na viração do dia, o próprio Deus agora vai chegar até o jardim e vai dizer: Adão, aonde estás tu? Escute isso aqui, Deus sabia que Eva, que havia comido o fruto, Deus sabia que a serpente havia enganado era Eva. Mas quando Deus chega no jardim, ele não chama por Eva, ele chama por Adão. Adão, onde estás tu, Adão? Você sabe por que mesmo Eva comendo o fruto e levando Adão a pecar, Deus vai chamar Adão e não chama Eva? Porque o peso do compromisso e da responsabilidade nunca esteve com a mulher, sempre esteve com o homem. Deixa eu dizer para você, eu quero explicar para você entender. Tem umas mulheres aí hoje em dia com a mente diabólica, com a mente voltada para o diabo, dizendo que eles vão levantar a bandeira do feminismo, dizendo que os direitos tem que ser igual, dizendo que mesmo que o homem tem direito, a mulher também tem. Eles estão querendo transgredir uma ordem, uma lei, um mandamento de Deus, porque Deus disse, e nunca, ou melhor dizendo, Deus nunca disse que a mulher e o homem teriam a mesma autoridade. Nunca vão ter, nunca terão e nunca tiveram. Porque quando Deus ele cria o homem primeiro, a autoridade toda estava no homem. Assim como hoje, o homem é constituído como sacerdote do teu lar. O homem é ele que dá a última palavra. É o homem que dá a provisão no seu lar. É o homem que manda, é o homem que desmanda. É o homem que assina embaixo na sua casa. Não é a mulher quem manda, não é a mulher quem fala, não é a mulher quem dá a última palavra. Ainda que tem muitas feministas aí que levantam a bandeira dizendo que é a mulher que tem que dar a palavra, que é a mulher que não pode depender de homem nenhum, que é a mulher que tem que trabalhar, que tem que ganhar o sustento, que tem que ser provedora da casa para não depender de homem. A mulher que não depende do homem, ela já está voltada para o diabo. Porque se Deus ele fez o homem, a mulher, e criou, e criando macho e fêmea os criou, fazendo o homem como autoridade e a mulher como submissa, como a mulher não pode obedecer ao homem? Tem mulher aí até mesmo dizendo que o serviço do homem é a mesma coisa do serviço da mulher. Tem mulher dizendo que tem que ganhar o mesmo que o homem, porque ela faz o mesmo que o homem. Eu já começo quebrando essa mentira aí com a Bíblia. O homem foi feito do pó, matéria sólida, resistente. Mulher foi feita dos ossos, da costela, matéria frágil, menos resistente. Então primeiro, para a mulher ser comparada ao homem, ela tinha que ter feito na mesma matéria. Ela não foi feita. E segundo, se a mulher foi feita para ser ajudadora e auxiliadora e não mandante, ela está abaixo, ela está submissa ao marido. E segundo, trabalho que o homem faz nessa terra, eu duvido que mulher faz. Ainda que de vez em quando nós encontramos as machos e fêmeas, mas mulher não faz o mesmo que o homem faz. Eu duvido que mulher trabalhe em embarcações, irmão Alexandre, debaixo de água, soldando navio debaixo de água. Eu duvido que mulher carrega saco de cimento nas costas. Eu duvido que mulher carrega carga e descarga de caminhão pesado. Eu duvido que mulher
ela tem a mesma força que o homem. Se tivesse a lei dessa terra, não colocaria um crime penal dizendo que tinha crime de Maria da Penha. Homem que bate mulher, não podia ter essa lei. Se a mulher tivesse o mesmo que o homem, mulher não apanharia de homem. Eu vou voltar para o texto para você entender. Se mulher que apanha de homem tem lei, Maria da Penha, é porque o próprio Deus colocou esse mandamento. E hoje os homens continuaram seguindo esse mandamento, porque o homem, ele não pode colocar a mão nessa mulher, não ser para acariciar. A mulher é a parte mais frágil de nós. Nós devemos ter a nossa esposa como parte mais frágil. Sabe por quê? Porque elas compartilham das nossas mesmas orações. Então o homem, ele tem que prover, aleluia, a providência do seu lar. Ele é o sacerdote da tua casa. E a mulher tem que trazer a harmonia, a paz em seu lar. A mulher tem que trazer a criação dos filhos. A mulher tem que trazer a paz do seu lar. A mulher tem que ser ensinadora acima dos filhos, não do marido. E o marido tem que ser o provedor da sua casa, o cuidador da sua casa, a segurança da sua casa. Ele tem que trazer segurança para a sua família. Ele tem que trazer segurança para os seus filhos. Não só em palavra, mas também em atitude. E Deus, quando Ele chama, Ele não fala: Eva, onde está tu? Mas Ele diz: Adão, onde está tu, Adão? Sabendo Deus onde estava Adão. Só que Adão agora estava escondido, Eva estava escondida, porque transgrediram o mandamento do Senhor. Eva estava cobrida com folha de figo, Adão estava cobrido com folha de figo, achando eles que as vossas nudez estavam cobertas. E aqui eu trago mais. Quando Adão e Eva transgridem a lei do Senhor, eles fazem roupa dos seus próprios interesses para cobrir as vossas nudez. Mas quando Deus vem e pergunta a Adão: onde estás tu? E Deus olhando e vendo que eles estavam nus, ainda que eles achavam que as roupas estavam os cobrindo. E tem pessoas que nos dias de hoje ainda tem a cara lavada, tem a cara de pau, de dizer que muitas das vezes os tipos de roupa que eles se cobrem, eles estão cobertos. Em outras palavras, Adão estava de bermudinha sem camisa. E tem pessoas que dizem que está de bermuda e sem camisa não está pelado, ainda que a Bíblia diz que quem está de bermuda e sem camisa está nu. Ainda que Deus diz que uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que está de saia curta com as pernas de fora, ela está nu. A Bíblia diz que uma mulher que está de cópete, com a barriga de fora, está nu. E tem muitas pessoas que dizem que não está. E tem muitas pessoas que dizem que isso é mentira. E tem pessoas que dizem que isso é costume, que isso é doutrina de homem. Mas eu te mostro na Bíblia que qualquer parte do teu corpo, do seu tronco, do pescoço para baixo, se tiver descobrido, está nu. Está pelado. Está descoberto, está nu. Está pelada. Eva e Adão estavam escondidas, porque a roupa deles estava igual a roupa de muitas pessoas na atualidade. É a sainha da Anitta, o croppedzinho da Anitta. E muitos ainda acham que está coberto, mas está pelado, está nu. Tem muitos que colocam bermudinha de jogador de futebol, tira a camisa, está ali com aquele peitoral exposto, e ele diz que está coberto, ele está nu. Porque para as pessoas nos dias de hoje, estar coberto é apenas cobrir os órgãos genitais, é apenas cobrir aquilo que eles acham que é a sua nudez, mas não. Tem muitas das coisas que os seres humanos não vê como nudez, mas Deus vê como nudez. Adão e Eva achou que estava coberto, mas não estava, eles estavam nus. E a Bíblia diz que quando Deus visita eles na viração do dia, vai acontecer que Deus vai ver que eles estavam escondidos. E diz: Adão, onde está tu? Comeste do fruto que eu disse que não era para comer? Desobedeceu o mandamento que eu disse que não era para desobedecer? Mexeu na árvore que eu disse que não era para mexer? Descumpriu o mandamento que eu disse que era para fazer? Então deixa eu dizer para você, Adão, você terá sua punibilidade agora. Mas quando Adão ele recebe a repreensão de Deus, Adão ele fez como muitos irmãos no dia de hoje faz. Muitos nos dias de hoje, quando erra, quando falha, ele não assume o seu erro, ele não assume as suas falhas. Adão sabia que o peso da responsabilidade estava sobre ele. Adão sabia que o peso do descumprimento ali no Éden estava com ele.
Mas quando Deus disse que ele descumpriu o mandamento, Adão vai passar a responsabilidade da culpa para Eva. Porque ele diz agora: não foi eu, Senhor, mas a mulher que tu me deixes. Ainda que ele joga a culpa para a mulher, ele ainda culpa Deus, porque ele disse: foi a mulher que tu me destes. Ela me fez cair em pecado, ela me fez cair na transgressão. Adão não aceitando a responsabilidade, que o erro e a falha também veio dele, o erro e a transgressão também veio dele. Mas ele joga para Eva dizendo: a mulher que tu me destes. Ele joga para Deus dizendo: a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Aí Deus agora vai voltar a punibilidade para Eva, porque ele diz: Eva, tu comeste do fruto que eu disse que não é para comer? Eva disse: Senhor, fazendo a mesma coisa que Adão, não aceitando a sua culpa, não aceitando o seu erro, não aceitando o seu defeito. Eva agora vai dizer: Senhor, mas eu não comi à toa não, foi a serpente que me enganou. Ela me enganou, eu caí na transgressão, Senhor. Ela me enganou, eu desobedeci, Senhor. Ela me enganou, eu transgredi, Senhor. Mas foi a serpente, foi ela que me enganou. E sabe o que eu aprendo com isso? É que os nossos erros, as nossas falhas, o Senhor, Ele conhece todas elas. E Ele sabe quem é que deu início, e Ele sabe quem é que finalizou. E o que eu digo para você aqui nesta manhã: tem pecados que estão encobertos, que tem pessoas que ao invés de aceitar que está errada, que ao invés de estar culpada, que ao invés de aceitar que a culpa veio deles, que o início veio deles. Quantos casamentos estão destruídos porque a mulher deu início nas brigas e não aceita que deu início nas brigas? Quantos casamentos estão destruídos porque o marido deu início às brigas e não aceita que foi ele que deu início às brigas? E muitas das vezes, quando Deus vem tratar com ele, vem tratar com ela, ao invés de assumir a responsabilidade das brigas, assumir a responsabilidade das dissensões, eles dizem: mas foi meu marido. Elas dizem: mas foi meu marido. Eles dizem: mas foi minha mulher. Eles não aceitam a culpa, eles não respondem a responsabilidade, eles jogam um para cima do outro. E muitas das vezes os filhos, eles vêm sendo consequência do pecado do pai, eles vêm sendo consequência do pecado da mãe. Aí os filhos começam a crescer, começam a seguir caminhos tortuosos. Aí os filhos começam a conhecer droga, os filhos começam a conhecer prostituição, os filhos começam a desobedecer pai, começam a desobedecer mãe. Aí a mãe pergunta: onde foi que eu errei? Aí o pai pergunta: onde foi que eu errei? Fazem cara de sonso, fazem cara de inocente, mas não sabem eles que o erro começou deles, e o erro agravou neles quando eles passaram a não aceitar que a culpa veio deles. Agora eu falo para vocês aqui: depois de Adão e Eva, todos nós somos árvore genealógica de filhos deles. Todos nós somos árvore genealógica da descendência de Adão e da descendência de Eva. O pecado que Adão e Eva cometeu chegou até nós. Tem uma criança que ainda nem saiu do ventre da sua mãe, ela nunca cometeu um pecado, ela nunca cometeu uma transgressão, mas se ela gerar de dentro para fora, ela é conhecida como pecadora. Mas como assim pecador? A criança, ela nasce da carne, matéria pecaminosa. Então ainda que ela não praticou nenhum delito, nenhuma transgressão diante dos homens na terra, mas perante Deus ela já é pecadora, porque ela tem a matéria chamada pecado nos vossos corpos. Vocês veem que a transgressão de Adão e Eva chegou até todos. O pecado de Adão e Eva chegou até todos. Paulo vai dizer que todos pecaram. Todos pecaram. Escute, isso aqui não tem vírgula para exceto alguns. Todos pecaram. Homens, todos que nasceram de pai, nasceram de mãe, matéria carnal, pecaram. E quanto é que eles necessitam agora, irmão Alexandre? Eles estão destituídos só da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. E deixa eu dizer para você: o único que consegue tirar você desta matéria pecaminosa e te fazer vencê-la chama-se Jesus Cristo Nazaré. É esse que eu estou te apresentando nesta manhã. Sem Jesus Cristo, todos nós somos pecadores. Sem Jesus Cristo, todos nós somos transgressores. Sem Jesus Cristo, todos nós estamos mortos. Aonde, irmão? Todos nós estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E quem está morto não fala. Quem está morto não suspira. Quem está morto não geme. Quem está morto não pode ter contato. Quem está morto não tem fôlego de vida.
Quem está morto não consegue se mexer. Quem está morto não consegue se levantar. Quem está morto precisa de fôlego. Quem está morto precisa respirar. Quem está morto precisa de vida. Então nós estamos mortos nos nossos pecados, no nosso delito, e precisamos de vida. E quem é essa vida para levantar esse corpo morto? Jesus Cristo Nazaré. Ele é esse fôlego, Ele é essa vida, Ele é louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O fôlego de Espírito que você precisa para a tua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade. É só Ele que tem a verdade absoluta, a palavra, Ele é a verdade. E também Jesus Cristo é o que? Ele é a vida. Então para aqueles que estão mortos nos vossos pecados e delitos, estão precisando de Jesus, que é a vida. Explique isso aqui, pregador. Dá para as crianças, ali. Dá para os meus filhos, ele pode dar para eles. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Dá no amantíssimo Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para a palavra, e já vou encerrar por irmão Alessandro está dando a saudação. Mas o homem que está morto em teus pecados, em teus delitos, ele precisa de vida. E essa vida é Jesus. Essa vida é Jesus, porque a palavra diz: eu vim para que todos tenham vida. Quem está dizendo? Jesus. Eu vim para que todos tenham vida. E que vida é essa, pregador? Vida é abundante, vida permanente. E essa vida aqui na terra não, porque Adão e Eva, eles quebraram essa vida eterna que nós poderíamos ter aqui. Mas qual é essa vida eterna? Qual é essa vida permanente? Qual é essa vida abundante, pregador? A vida eterna é a vida que Cristo Ele nos preparou para ter no céu. A vida abundante é essa vida que Cristo Ele preparou para ter no céu. Essa vida permanente é a vida que Cristo preparou para que nós viéssemos a ter no céu. Adão e Eva peca, transgride a lei de Deus. Adão e Eva descumprem o compromisso que eles tinham com Deus de não tocar no fruto, de não tocar na árvore do meio do jardim. Mas ainda que Adão e Eva, irmão Alexandre, eles descumprem com a tua palavra, o Senhor não descumpre com a dele, porque ele diz que aquele que do fruto comer, se vocês tocar, certamente morrerá. Agora Deus vai dar vida limitada para Adão, agora Deus vai dar vida limitada para Eva, e como consequência do pecado deles, Deus agora vai punir Adão, dizendo que Adão agora teria que trabalhar para comer, dizendo que Adão agora teria que suar a camisa, suar o rosto para comer. Você está sabendo por que tem muitas pessoas aqui hoje com as suas barracas montadas, está tendo que suar às 6 horas da manhã, está tendo que suar às 5 horas da manhã, vir montar barraca, montar as frutas, montar as coisas de comer, para estar vendendo aqui? É por causa do pecado de Adão. Você está vendo porque muitas pessoas estão tendo que vir aqui comprar, tendo que sair da sua casa, se locomover até aqui, gastar dinheiro com gasolina para o seu veículo vir até aqui, desgastar cansaço para suas pernas caminhar até aqui, porque Adão e Eva transgrediram contra a lei de Deus. Está vendo por que nós temos que suar para conquistar dinheiro, para todos os domingos nós temos que vir aqui comprar? Por causa do pecado de Eva, por causa do pecado de Adão. Está vendo por que o câncer ele consegue alcançar nós? Está vendo por que a doença ela consegue alcançar nós? Está vendo por que a enfermidade ela consegue nos alcançar nós? Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Eva, que eles veio até nós. Mas você consegue quebrar este pecado de Adão, você consegue quebrar este pecado de Eva,
quando você aceita o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus Cristo, aquele que foi para a cruz do Calvário, aquele que morreu no meu lugar, aquele que morreu no teu lugar, aquele que por causa do teu sangue os meus pecados foram remidos, aquele que por causa do teu sangue remiu os vossos pecados, aquele que os seus débitos, as tuas contas, que Adão e Eva pecou e transgrediu, e que o débito chegou até você, agora ele pagou na cruz do Calvário. Quando ele morre, ele aceita aquela coroa de espinho, ele aceita aquela lança o transpassar, ele aceita os açoites, ele aceita o chicote, ele aceita suar lágrima de sangue, ele aceita ser escarnecido, cuspiram no rosto de Jesus, rasgaram as vestes de Jesus, deixaram exposto as vossas nudez, debocharam do Criador, só porque ele aceitou a dar a vida por mim e deu a vida por você. E como nós podemos ser gratos? E como nós podemos ser gratificantes pelo que ele fez? Quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Quando nós deixamos a nossa vida de pecado. Quando nós deixamos a nossa vida de transgressão. Quando nós paramos de perder o nosso tempo e começamos a ganhar o nosso tempo em Cristo Jesus. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Não há mais tempo para você ficar perdendo tempo. O relógio já está no TikTok da última hora. Não há mais tempo de ficarmos brincando. Não há mais tempo de ficarmos mantidos em nossos pecados. Eu não estou aqui te pedindo dízimo, eu não estou aqui te pedindo oferta, não. Eu estou aqui somente pedindo você que se volte a Jesus. Glória a Deus. Se você precisa de Jesus, se volte a Ele. Jesus Cristo, Ele quer te dar salvação. Jesus Cristo, Ele quer te abrir os olhos. Jesus Cristo, Ele quer te tirar dessa cegueira espiritual. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo, Ele quer te dar vida eterna. Mas para ter essa vida eterna é necessário ter renúncia. É necessário ter esforço. É necessário você abrir mão daquilo que te leva para o pecado. É necessário de você deixar de fazer o seu eu, o seu ego. Deixar de fazer as tuas vontades. Deixar de fazer o teu querer. E passar a fazer a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 9, 23, ele diz: aquele que quiser vir após mim, ele não obriga, mas ele te faz um convite. Aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo de dia em dia. Toma a tua cruz e siga-me. Glória! Sabe por que é muito importante, meus irmãos? Você deixar de fazer o seu eu, a sua vontade, o teu querer. Porque o teu eu, a tua vontade, o teu querer é mal perante os olhos do Senhor. O teu eu, a tua vontade, o teu querer transgride a lei de Deus, assim como Eva e Adão transgrediram. A tua vontade, o teu eu, o teu querer te afasta da presença de Deus. Porque o eu, a vontade e o querer de nós, meus irmãos, nos faz ficar em pecado. E o pecado é a única coisa que nos afasta da presença de Deus. Então, meus irmãos, por causa do céu, é importante renunciarmos. Por causa do céu, meus irmãos, é tão bom deixarmos a nossa transgressão. Por causa dos céus, irmãos, tem muita lésbica que deixa de ser lésbica. Por causa do céu, meus irmãos, tem muito homossexual que deixa de ser homossexual. Por causa do céu, meu irmão, tem muito ladrão que deixa de ser ladrão. Por causa do céu, meu irmão, tem muita prostituta que deixa de ser prostituta. Por causa do céu, meu irmão, tem muito idólatra que deixa a idolatria, que deixa a imagem, que deixa a escultura. Por causa do céu. Por causa do céu, tem muitas pessoas que deixam de beber, tem muitas pessoas que deixam de gandaia, tem muitas pessoas que deixam de farra, tem muitas pessoas que renunciam à vontade, tem muitas pessoas que renunciam ao querer, porque por causa do céu, aqui na sua frente, esses pregadores que você está vendo aqui, deixaram a boca de fumo, deixaram o crime do tráfico de droga, deixaram a prostituição, deixaram a idolatria. Aqui na sua frente tem 3 bocas de fumo que Jesus Cristo fechou. Aqui na sua frente tem 3 traficantes, 2 traficantes e uma traficante. Porque até a minha esposa, ela entrou na vida do crime. Mas quando conhecemos Jesus, quando conhecemos o libertador, quando conhecemos o Salvador de nossas vidas, nós acreditamos, nós confiamos nele, os nossos olhos se abriram. E eu falei: eu não preciso de arma, eu não preciso de droga, eu não preciso destruir a vida das pessoas por causa desse dinheiro que vem fácil e que também vai fácil. A cadeia chegou até as nossas vidas, nós passamos vidas atrás da cadeia. Eu perdi 6 anos da minha vida dentro do cárcere, atrás de grades frias, no meio de pessoas doentes, no meio de pessoas enfermas. Pegamos o tempo da pandemia, o tempo da Covid-19, que até os que estavam encarcerados não podiam receber visita, não podiam receber família, então ficamos na pedra. Mas como assim, pregador? Ficamos na escassez total.
Era criança que estava sofrendo pela ausência do pai. Era filho que estava sofrendo pela ausência da mãe. Era criança que, se Deus não intervisse, poderiam crescer fazendo as mesmas práticas que fazia o pai. Era crianças que podiam crescer fazendo as mesmas práticas que fazia a mãe. Estarem no pecado, estarem na prostituição. Agora essas crianças que vocês estão vendo, entregando profeta, que estão aqui à minha destra, que estão ao meu lado esquerdo aqui. Louvado seja o nome do Senhor, melhor ao meu lado esquerdo, meus irmãos. Essas crianças aqui poderiam hoje estar no TikTok, fazendo dancinha para ganhar curtida, fazendo dancinha para ganhar like. Quem sabe as minhas filhas cresceriam usando shortinho, curtinho, mostrando a todo bem nas redes sociais. Quem sabe meus filhos podiam crescer com uma arma na mão, com droga no bolso, fumando, bebendo, se prostituindo. Mas Jesus chegou primeiro na minha família. Jesus chegou primeiro no meio dos meus. E quando Ele falou, agora acabou para vocês, a jornada para por aqui. Porque até onde vocês foram, daqui por diante quem assume sou eu. A partir de hoje não tem bebida, a partir de hoje não tem droga, a partir de hoje não tem baile funk, a partir de hoje não tem palco para dançar, a partir de hoje não tem forró, a partir de hoje não tem imagem, a partir de hoje não tem escultura, a partir de hoje você não vai gritar mais gol diante da televisão, torcendo para Flamengo. A partir de hoje você vai gritar é glória, você vai gritar aleluia, você vai gritar adorado, exaltado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. E pessoas que estavam na nossa mesma situação foram alcançados pela palavra. Pessoas que estavam na prostituição foram alcançados pela palavra. Pessoas que estavam na prática do crime, na prática do furto, na prática do usuário, todos eles foram alcançados pela palavra. E até hoje estão sendo alcançados pela palavra. Porque graças a Deus, Deus nos tirou da criminalidade, não para continuarmos sendo criminosos. Onde muitos, dentro de muitas igrejas, ou melhor, denominações denominadas como igreja, estão sendo criminosos, estão roubando, estão enganando, estão disfarçando o evangelho, estão encapando o evangelho, dizendo venha como está, permanece como está, Deus vai te dar chave de casa, Deus vai te dar chave de carro, enganando as pessoas, dizendo traz o dízimo, traz a oferta, tudo que você tem doa para Deus, Deus não precisa de dinheiro, tudo que você tem dá para Deus, Deus não precisa disso não, dá seu carro para Deus, dê sua casa para Deus. Mentira isso, irmão, isso é mentira de Satanás. Deus não precisa de casa, Deus não precisa de carro, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de riqueza. A obra de Deus nunca dependeu de dinheiro, a obra de Deus nunca dependeu de juntar. Mentira isso. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que aqueles que eram crentes verdadeiros, que aqueles que eram crentes fiel, o que eles tinham, eles dividiam as suas necessidades, porque um e os outros podiam ter o mesmo, um e o outro não tinha necessidade, porque um que tinha vendia e dava porque não tinha. Aonde você vê isso? Se isso fosse verdade dentro das igrejas, irmão Alexandre, o pastor não teria carrão e nós andaríamos a pé. Se isso fosse verdade no dia de hoje, o pastor não tinha casa boa e aquele que está ali como ovelha teria casa velha. Se isso fosse verdade, irmão Alexandre, o pastor não estava gastando luz para carregar o seu carro elétrico, que ele deu milhões lá na China para poder deixar você cortar sua água e deixar você cortar sua luz. Você acha que Deus quer que você tire 10% e dá para a igreja, e dá para o lobo, e dá para o falso, e dá para o devorador, e fica devendo água, fica devendo luz, fica deixando a família passar fome, fica deixando a família sem nada na despensa? Me acha alguém, se tiver coragem, se tiver alguém que tem coragem, porque se tiver pessoas que questionam, tem um monte, irmão. Demônios que questionam, tem um monte. Homens usados por Satanás, tem um monte. Mas eu quero ver quem tem coragem de vir aqui na minha frente, abrir o Novo Testamento, a Nova Aliança, irmão Alexandre, e me mostrar Jesus pedindo dízimo. Eu quero ver se alguém tem coragem de abrir a Bíblia, chegar perto de mim, abrir a Bíblia e mostrar que os apóstolos estavam pedindo dízimo. Me mostra na Bíblia aonde que no dia de hoje a igreja tem que pagar dízimo, tem que tirar 10% do seu sustento, tem que tirar 10% do seu salário para dar para conforto de lobão, de pastor mentiroso. Me mostra na Bíblia. Se alguém mostrar, vem cá, me mostra. Eu não sou nenhum mestre, eu não sou nenhum doutor da lei, mas pela misericórdia de Deus, eu já tive o privilégio de ler a Bíblia 3 vezes e meia. Mas que é isso, pregador? 3 vezes e meia é tão pouco, mas as 3 vezes e meia que eu li, eu guardei muitas que eu li aqui dentro do meu coração, para que nenhum falso, nenhum espírito de anticristo, nenhum lobo devorador viesse me enganar. E sabe o que eu falo para você? Se tiver alguém de coragem, abre a Bíblia no Novo Testamento,
Me mostra Jesus pedindo dízimo, porque eu vou abrir uma aspa aqui para você. Agora Jesus está falando: fariseus, hipócritas, seus lobos, suas raças de víboras. Jesus confrontou os fariseus, que estão como esses líderes religiosos hoje, esses mentirosos, dizendo que quem não dá dízimo, o demônio vai comer o mantimento dentro da casa dele, dizendo que se a pessoa não dá dízimo, ele não vai para o céu, dizendo que se a pessoa não dá dízimo, ele não tem oportunidade, dizendo que a pessoa que não dá dízimo, ele não pode ser levantado, dizendo que a pessoa que não dá dízimo, a miséria vai estar sobre a casa dele. Manda esses lobão vir aqui falar, porque profeta de verdade, irmãos, não é só os que estão dentro da igreja. Profeta de verdade é aquele que tem coragem de pregar do lado de fora da rua. Me mostra algum pastor colocando o terno e a gravata dele aqui debaixo desse sol quente para pregar para alguém. Me mostra ele abrindo o carro dele aqui e dando cesta básica, dando comida, dando alimento para alguém. Me mostra. Eles não querem preocupar com a sua alma, eles não querem preocupar com a tua salvação, eles estão preocupados só com o seu dinheiro. Eles são falsos, eles são lobos, eles são devoradores. E eu digo mais para vocês aqui: se eu e a minha esposa e meu irmão que está aqui atrás de mim não enxergasse essa verdade da palavra do Senhor, hoje nós teríamos voltado para o mundo. Hoje nós não estaríamos de novo vendendo droga, nós estaríamos tirando vida, porque nós fomos expulsos dentro de igreja, porque eles não aceitaram a palavra, eles não aceitaram a verdade e nos expulsaram, porque nós fomos abrir a Bíblia para expor a palavra. Mas vocês acham que isso me dá tristeza? Não me dá tristeza, não. Ao contrário, isso me dá alegria. Sabe por quê? Porque se eles não nos expulsassem pela verdade, eu iria sentir que eu não estava igual a Jesus. Porque Jesus foi expulso da sinagoga, perseguiram Jesus, apedrejaram Jesus, tentaram matar Jesus, tentaram marcar para Jesus, levaram Jesus para a cruz, venderam Jesus por 30 moedas de prata. E tudo isso pela verdade, pela palavra, pelo evangelho. E se eu não for perseguido pelo evangelho, pela palavra, pela verdade, eu vou achar que eu estou pregando mentira. Eu não estou aqui para entregar para você a chave de casa, eu não estou aqui para entregar para você a chave de carro, eu estou aqui para entregar para você a chave do céu. A palavra do Senhor é a chave do céu, ela tem salvação para te dar. Então quando você se prostra, quando você se entrega, quando você abre o seu coração para receber a palavra do Senhor, automaticamente ela adentra. E quando a palavra adentra, ela faz morada, ela abre luz, ela ganha espaço, e o evangelho começa a penetrar no teu sangue, andar nas tuas correntes sanguíneas, passar na tua mente, no teu cérebro, e te encher desta presença do Espírito Santo. Aí você se torna uma nova criatura, porque você teve uma mudança radical de mente. Aí aquilo que te enganava não te engana mais, aquilo que te levava para o errado não te leva mais. Antes eu andava cego, eu era um idólatra fanático por time de futebol. Antes eu andava cego, eu achava que se eu fosse dinheiro dentro de casa, eu podia viver no boteco, no botequim, na prostituição, enganando minha esposa. Eu achava no passado que se eu colocasse uma arma na mão e uma droga na cintura, eu era mais homem do que os outros. Eu andava cego, eu andava errante, eu andava falho. Mas quando eu conheci a luz do evangelho que entrou no meu coração, Deus abriu meus olhos e me fez conhecer a verdade. E para aqueles que eu vendia droga no passado, hoje eu abraço, hoje eu me alegro, hoje eu aperto, hoje eu peço perdão, hoje eu falo o evangelho para eles, porque eu tento passar desta água, deste pão que mata a fome e mata a sede para eles. Eu tento passar para eles essa palavra que liberta, que me libertou, e eu sou testemunha viva de que o evangelho liberta. A minha família é testemunha viva de que o evangelho liberta. Os meus parentescos são testemunha de que o evangelho liberta. Então só não seja liberto só aquele que não quer. Só não é liberto quem não quer. A palavra é de graça, não tem preço nenhum, não tem placa nenhuma te vendendo. Ainda que na tua igreja você senta ali estofado na sua frente, você vai ver um QR Code mandando você fazer um Pix para ajudar. Aqui você não vai ver isso. Ainda que na tua igreja alguém vai te entregar um envelope da unção, um envelope disso, um envelope daquilo, um monte de mentira, mas aqui você não vai ver isso. Ainda que na tua igreja você vai ver uma sauna balançando na sua frente, pedindo seu dízimo aqui você não vai ver isso, porque ninguém precisa do seu dízimo, não. Aqui eu só preciso que você abra o seu coração. Aqui eu não preciso dos seus bens nem da sua riqueza, não,
Porque até hoje o Senhor me sustentou e eu creio que daqui por diante também continuará me sustentando. Ainda que quando para mim as coisas ficam apertadas, quem dá providência é Deus, não é o homem. Nós não podemos contar com o bolso do homem. Nós temos que contar com que o homem se prostra perante o Senhor e aceita o evangelho da salvação. E aqui eu finalizo dizendo para você: vença Jesus. Aceita-se Jesus. Mas pregador com as palavras dessa, ninguém consegue aceitar. Não. Se fosse palavra doce, em volta de mim aqui teria uma multidão. Quem sabe se eu estivesse fazendo milagres aqui, prodígio. Quem sabe se cadeirante estivesse levantando aqui, cego estivesse enxergando, a multidão estaria do meu lado aqui. Se Deus quiser, Ele até pode fazer isso aqui sim. Ele pode fazer sinais e maravilhas aqui no nosso meio. Mas em primeiro lugar, o Senhor não veio para mandar você levantar do teu leito e andar, não. Em primeiro lugar, Ele diz para você: os teus pecados estão perdoados, então venha. Se sentir em seu coração e receber uma oração. Às vezes você está com problema na sua família, às vezes você está com problema no seu casamento. Enquanto meu irmão Alexandre estiver ministrando aqui e você sentir que eu quero orar por você, pode vir. Você tem a liberdade para isso. Aqui do lado tem um que está entregando panfleto, aqui do lado tem criança entregando panfleto. E eu vou estar aqui disponível se você quiser oração. Vou estar orando por você. Mas enquanto isso o evangelho será pregado. A palavra da verdade tem que libertar o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor.